Meus OABeiros de plantão, tudo bem? Eu sou a professora Olga Juliana Awad, estamos juntos em Direito Empresarial e estamos aqui para mais uma aula de resolução de questões. Não se esqueçam, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sininho que com certeza você já está com o maior curso preparatório de exame de OAB. Olha, hoje nós temos resolução aqui de 10 questões, daquelas que têm assim, os assuntos mais incidentes na cobrança de direito empresarial na prova da primeira fase, e eu tenho certeza que você vai arrebentar e vai acabar essas dúvidas quanto à forma do enunciado, ao assunto cobrado, a forma de resposta, porque vai estar todas as dicas aqui para você e você não vai errar mais, você já vai estar super preparado. Vamos lá, pessoal, para a primeira questão aqui comigo? Bora lá, pessoal. Olha só, Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz a pedido de seu pai José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria. E assinale a afirmativa correta. Pessoal, estamos aqui então diante de um enunciado que trata sobre a questão do exercício da atividade empresarial, principalmente os requisitos para o exercício dessa atividade individual, quando a empresa é exercida individualmente por uma pessoa física. E aqui nós trabalhamos as questões que envolvem a capacidade, a interdição de um suposto praticante da atividade econômica ou empresário, e também fala dos requisitos legais para aqueles que vão exercer a atividade, seja o próprio empresário ou aqueles que o representarão ou assistirão no exercício dessa atividade. Então, nós estamos diante dos artigos 974 e seguintes do Código Civil. Vamos analisar aqui comigo as alternativas e vamos aqui, uma a uma, entender aqui qual delas é a correta e por que as demais não se aplicam ao caso, ok? Então, vamos lá, alternativa A. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, diante do impedimento de José para exercer atividade de empresário, este nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Gente, já gosta assim, olha só. A alternativa A já é a correta. Prestem atenção. Toda vez que nós falarmos de alguém que já constituiu empresa, porque o ato de constituir, começar uma empresa, é sempre ato de pessoa capaz. Incapaz não pode ser empresário para iniciar, começar, constituir uma atividade. No entanto, se essa empresa já existe e o empresário teve uma incapacidade superveniente, vamos lá, foi interditado. Ou o empresário veio a falecer e quem vai herdar a empresa, o espólio, quem vai assumir essa herança é um herdeiro incapaz. E aí vem a questão, o incapaz pode ser empresário? Sim, para continuar a empresa, desde que antes, tá lá no artigo 974, parágrafo 1º, desde que antes preceda autorização judicial. Então, primeiro é necessário uma autorização de um juiz, analisando a conveniência, a circunstância, para autorizar a continuar. Ok? Essa autorização se dá através dessa expressão, alvará judicial. Então, o juiz precisa autorizar, precisa dar um alvará. Alvará é uma autorização, para que essa atividade empresária continue por um incapaz. Ok. Só que não é ele quem exerce. Quem exerce é o seu representante legal ou seu assistente. Representante, se é absolutamente incapaz, assistente, se é relativamente. Só que quem vai exercer, portanto, a atividade, o representante ou assistente, também não pode ter impedimento legal. Os impedidos legalmente de empresariar, já tivemos essa aula, são aqueles que, por força de lei, embora tenham capacidade, já exercem profissões, um status quo, geralmente de natureza pública, federal, estadual, que podem interferir aqui em atos empresariais. Por exemplo,
funcionários públicos, servidores públicos na ativa, policiais militares, juízes, promotores, todos aqueles que vêm aqui estatutários da ordem estadual e federal através de concurso público, ok? Então vocês percebam que a alternativa A foi a primeira que nos inseriu aqui como a correta, porque ó, é possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, é possível. Porém, diante do impedimento de José, percebam que o José, pai da Maria, é servidor público federal. Ele não pode exercer, ele não pode ser empresário, ele não pode constituir empresa, nem pode exercer representando ou assistindo alguém. Então, é possível, nos moldes do artigo 975 e seguintes do Código Civil, que os impedidos, nesse caso, se o representante ou assistente do incapaz for pessoa impedida, pode indicar um ou mais gerentes com aprovação, obviamente, do juiz, mas pode ser feito isso. Então, olha, diante do impedimento de José para exercer a atividade, ele nomeará, desde que o juiz aprove, um ou mais gerentes. As demais questões. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa. Não, gente, não é porque existe uma empresa e o empresário, pessoa física que o exerce, passou por uma interdição que ela tem que ser extinta. Não, isso está errado, tá? Cabendo a José, na condição de pai e curador, promover a liquidação do estabelecimento. Não, liquidação quer dizer encerramento com comprovação judicial, de maneira nenhuma. Interditor não significa que tem que acabar com a empresa, não. É possível continuá-la com essa análise de um juiz. Alternativa C, é possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, antes exercida por ela enquanto capaz. Aí tudo bem. Devendo seu pai José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. Não, né, pessoal? O enunciado já deixou claro que ele é servidor público federal e funcionários públicos federais e estaduais estão impedidos de exercer atividade empresária, ok? Isso vem previsto, inclusive, no próprio Estatuto do Funcionário Público, tá? Alternativa D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto aos estranhos ao acervo daquela. Pessoal, artigo 974, parágrafo 2º do Código Civil. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa, quer dizer, não pagarão por dívidas da empresa os bens, caso a empresa seja autorizada a continuar, que o incapaz já tinha antes do juiz dar o alvará para a continuação. Porque se a empresa for autorizada a continuar para o incapaz, somente os bens que o incapaz adquirir a partir da autorização da empresa em continuar em diante é que responderão por dívidas que eventualmente possam surgir dessa atividade empresária. Ok? Fácil, né? Essa foi a nossa primeira questão respondida, você não vai errar nunca mais. Bora, bora, bora comigo. Questão número 2. As sociedades empresárias Y e J celebraram um contrato tendo por objeto a alienação do estabelecimento da primeira, situado em Antônio Dias, em Minas Gerais. Atenção, meus mineirinhos de plantão! Na data da assinatura do contrato, dentre outros débitos regularmente contabilizados, constava uma nota promissória vencida havia 3 meses no valor de R$25 mil. Os contratos não têm cláusula quanto à existência de solidariedade entre as partes, tanto pelos débitos vencidos quanto pelos vincendos, sabendo-se que, em 15 de outubro de 2018, após a averbação na junta comercial competente, houve publicação deste contrato na imprensa oficial e, tomando por base comparativa o dia 15 de janeiro de 2020, o alienante. Atenção, estamos diante de uma questão de trespasse, alienação do estabelecimento empresarial, artigos 1144 e seguintes do Código Civil. A resposta aqui dessa nossa questão vai estar no artigo 1145, ok? Então, vocês percebam que existe aqui no enunciado uma alienação.
haviam débitos quando esse estabelecimento foi alienado já vencidos, e a questão aqui vai cobrar o quê? Quem responde por esses débitos e se quem vendeu vai ser solidário, já que o contrato não fala nada, não tem uma cláusula. Será que precisamos colocar uma cláusula expressa, escrita num contrato, para quem vende, aliena um estabelecimento que já tem dívidas, responder junto com o atual proprietário, com aquele que adquiriu por essas dívidas? Então só guardem o seguinte: quem compra uma empresa, compra um estabelecimento, melhor dizendo, compra com tudo que está dentro. Então a responsabilidade é do novo proprietário. Mas e o antigo? E esse alienante que vendeu? Ele também vai ter responsabilidade? Ele vai ter que se apresentar também para pagar as dívidas que foram realizadas ao tempo dele? Vamos aqui para a resposta? Alternativa A: responderá pelo débito vencido com o adquirente por não terem decorrido 5 anos da publicação do contrato na imprensa oficial. Não. Atenção, vai lá para o artigo 1145, porque nós temos o seguinte, o alienante, ele vai responder, tá? O alienante é quem vende, o antigo proprietário, o devedor primitivo, responde solidariamente com o adquirente, porque o adquirente assume as dívidas, tá? Desde que regularmente contabilizadas, é o que está no 1145. Você está acompanhando aí com o seu vadimeco aberto. Então, o alienante, ele responde, ele é o devedor primitivo, solidariamente pelas dívidas que passam a ser do adquirente. E essas dívidas passam a ser deles desde que regularmente contabilizadas. O enunciado já falou que essa nota promissória vencida está regularmente contabilizada. Então, essa dívida dessa nota promissória passa a ser do adquirente, do novo proprietário. Então, ele responde integralmente pelos débitos, sendo o alienante, o devedor primitivo, solidariamente responsável pelas dívidas que já estavam aqui feitas ao tempo dessa alienação, que já eram dele, passa a ser do adquirente, mas ele responde solidariamente por 1 ano, dívidas vencidas, eu conto esse 1 ano dessa solidariedade a contar da publicação do trespasse. E dívidas que são vincendas, que foram feitas ao tempo dele, mas ainda para vencer, passam a ser do adquirente, mas o alienante também é devedor solidário. E as dívidas vincendas nós contamos 1 ano a contar do vencimento dela. No caso desse enunciado, estamos falando de uma dívida vencida, numa alienação de um estabelecimento empresarial. A dívida vencida deu a deixa que está regularmente contabilizada, passa a ser de quem comprou, do adquirente. Mas o devedor primitivo, o alienante, é solidariamente responsável por 1 ano a contar da publicação do trespasse por essas dívidas vencidas e não da data do vencimento dela. Então, a alternativa A está completamente errada. Vamos para a alternativa B. Não responderá pelo débito vencido com o adquirente em razão de não ter sido estipulada tal solidariedade no contrato. Não precisa, ok? Não precisa estar estipulado solidariedade quando se trespassa um estabelecimento, porque isso já é implícito, já é do próprio negócio jurídico, ok? Alternativa C, responderá pelo débito vencido com o adquirente até a ocorrência da prescrição relativa à cobrança da nota promissória. Não. Quando nós fazemos alienação do estabelecimento, guardem isso. O antigo proprietário, o antigo devedor das dívidas, que passam a ser do novo proprietário, tem responsabilidade solidária. Tem. Mas não é enquanto a dívida perdurar, o vencimento aqui da dívida, e sim por 1 ano a contar da publicação do trespasse. Alternativa D é o que vai nos restar. Não responderá pelo débito vencido com o adquirente diante do decurso, passando 1 ano da publicação do contrato da imprensa oficial. Por quê? A solidariedade é até 1 ano depois da publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial. Ok? Passou de 1 ano, não tem mais responsabilidade. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá? Artigo 1145 do Código Civil. Questão número 3. Álvares Florence, né? Vocês escolhem assim a melhor forma, né? Tem um filho relativamente incapaz, estamos já de incapacidade, e consulta você como advogado para saber da possibilidade de transferir para o filho incapaz
Cotas, ó, agora é um incapaz como sócio, não como empresário individual, tá? Que possui numa sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos Limitada, cujo capital está totalmente integralizado. Apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto, você respondeu o quê? Então você foi consultado acerca da possibilidade de incapaz ingressar numa sociedade, ter cotas como sócio numa sociedade. Não é constituir empresa sozinho, porque constituir não é possível, ok? E ser sócio é possível? Sócio incapaz é possível? Artigo 974, parágrafo 3º do Código Civil. Nós vamos falar de incapacidade agora em relação a sócios, tá? Vamos lá, alternativa A. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. Atenção, pessoal. Parágrafo 3º do artigo 974 diz o seguinte, não se esqueça disso. Sócios incapazes podem ingressar numa sociedade? Sim, uma já existente ou já ingressar, começando a sociedade com cotas, desde que o capital esteja totalmente integralizado. Ok? Capital tem que estar totalmente integralizado. O que significa? Não pode estar faltando nenhum sócio ter pago a sua cota no capital. O capital tem que estar completo, todo pago. Segundo, só é possível em sociedades empresárias. O que são empresárias? Aquelas em que o registro, os atos registrais ficam incumbidos a juntas comerciais, como está aí no parágrafo 3º. E desde que este incapaz esteja, e isso demonstrado no contrato social, representado ou assistido, e que não exerça atividade de administrador, óbvio, ok? Então, ó, alternativa A, já vamos descartar. Está incorreta. É permitido o ingresso bastando que esteja assistido. Não, não basta estar assistido. Tem que estar descrito essa assistência no contrato social, que ele também não exerça cargo aqui, melhor dizendo, função. Cargo não, função de sócio administrador. Então, descartamos aqui a alternativa A. Alternativa B, não é permitida a participação do menor. Já fala que não, então já está errado. Absoluto ou relativamente incapaz em sociedade, exceto na sociedade por ações. Está errado. É possível. Alternativa C. Não é permitida a participação do incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa mortes. Errado. Tá? Nós vamos ver mais à frente, vão ter questões que envolvem morte de sócio, que não significa que você vai assumir uma cota só porque um sócio veio a falecer, ok? Alternativa D, é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no instrumento da alteração contratual, desde que conste isso no contrato social que ele assume as cotas, ele é incapaz de estar assistido, devendo constar, inclusive, a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. Alternativa D, ok? Então, ingresso de sócio incapaz é possível, desde que a sociedade seja uma sociedade de tipo empresarial, que esteja registrado na junta comercial e não em registro civil de pessoa jurídica, a única sociedade que nós estudamos que é registrada em registro civil de pessoa jurídica é a sociedade simples. Então já sabemos que na simples não é possível ingressar sócios incapazes, apenas naquelas em que o registro está a cargo da junta comercial, são as sociedades empresárias, provavelmente, obviamente, a limitada, e que ele esteja mencionado no contrato, que a sua assunção, receber essa cota, assumir essa cota, ele o faz devidamente assistido ou representado e que ele não exercerá cargo de administração, ok? Questão número 4. Luísa Betim pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Para tanto, procura assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição, registro empresarial para a regularidade do exercício dessa empresa. Na condição de consultor, você responderá que a inscrição do empresário individual quando nós falamos em inscrição de empresário individual, seja na forma pessoa física ou seja na forma de pessoa jurídica, porque relembrando, você pode sozinho formar uma pessoa jurídica, pode ser ERELI
ou sociedade limitada unipessoal. Artigo 1052, parágrafos 1º e 2º, ok? Alterado pela Lei da Liberdade Econômica. Mas, para tanto, qualquer atividade, qualquer que seja a sua atividade, antes de começá-la, o registro é obrigatório. Artigo 967, ok? Do Código Civil. Então vamos lá, ela te procura como um consultor para saber do registro, o que fazer, se é obrigatório, não é, se fica dispensado em algum período, algum exercício. Alternativa A. É dispensada a inscrição do empresário individual até o 1º ano do início da atividade, sendo obrigatória a partir de então. Erradíssimo. Não é dispensado coisa nenhuma. Antes de começar, você tem que fazer o registro. E relembrando, que já foi fruto das nossas aulas, se você tem uma caracterização de uma atividade, está praticando atos de empresa com a finalidade de lucro, habitual, organizado, sem registro, você está irregular. Não significa que aquela atividade não é uma empresa. A empresa é uma caracterização de fato, ok? O que acontece quando você pratica sem o registro, que é obrigatório antes de começar, é que você está contra a lei, você está irregular e você será penalizado, justamente porque a caracterização aconteceu. Ser empresário é um estado de fato e não de direito, não acontece apenas com o registro. Registro é uma obrigação de ordem legal. Mas a caracterização do que você faz, o seu negócio jurídico, ser uma empresa, é uma situação de fato. Então, basta ter finalidade de lucro, estar organizado com mão de obra, insumos, tecnologia, ter estabelecimento, você já está caracterizado como tal. Não ter registro não afasta a sua condição, o status quo, ok? Alternativa B. É obrigatória a inscrição do empresário individual antes do início da atividade? Yes! É essa, artigo 967 do Código Civil, que está aí do seu lado, eu tenho certeza. Eu sou capaz de, pequenininha como estou aqui da tela, uma vontade de pular e olhar e falar, deixa eu ver, deixa eu pôr a cara aqui e ver se você está realmente com o seu vadimeco aberto, tá? Tenho certeza que você está. Alternativa C, dispensada, caso haja opção pelo enquadramento como microempreendedor individual. Ai, pelo amor de Dadá, qualquer que seja a sua atividade, ainda que seja na forma de microempreendedor é o empreendedorismo, aquele que empreende, ele não tem aquela organização de empresário, empregados, local, nem sempre um local próprio, mas ele é aquele que pratica atividade econômica sozinho, faz tudo, tem no máximo um empregado, são as condições do microempreendedor individual. Mas antes de começar essa atividade econômica, que o microempreendedor vai realizar sozinho, pequena, ínfima, ele também tem que fazer registro, tá? Ele não é mais bonitinho, diferente dos outros, não. Então, completamente errado. Alternativa D de dado. Obrigatória se não houver enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Meu Deus, é obrigatório. Mesmo se o tamanho da sua atividade econômica se classificou como uma forma de ME ou EPP. Lembrando que ME e EPP não é tipo de empresa. É uma classificação tributária que a empresa, qualquer que seja, individual ou na forma de pessoa jurídica, alcança se ela ofere receita bruta inferior a 4.800.000, vai ser EPP, e inferior até 360 mil bruto. No caso, será uma microempresa, ok? Então, independente disso, registro é sempre obrigatório. Sigamos, questão número 5. No contrato da sociedade empresária Arealva Calçados Finos Limitada, não consta cláusula de regência supletiva pelas disposições de outro tipo societário. Ademais, tanto no contrato social quanto nas disposições legais relativas ao tipo adotado pela sociedade, não há norma regulando a sucessão por morte de sócio. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. É o seguinte, numa sociedade limitada, tá? Está no artigo 1053 do Código Civil, nós sabemos que todas as sociedades têm o seu capítulo próprio,
que traz aquelas disposições pertinentes àquele tipo societário. Então, a limitada tem o capítulo dela própria, artigos 1052 e seguintes. No entanto, nós aprendemos que quando qualquer capítulo de uma sociedade regulada pelo Código Civil for omisso em algum assunto, administração, morte do sócio, por exemplo, nós adotamos a forma da sociedade simples. A sociedade simples é uma regra geral de direito societário. Todos os artigos que estão dispostos na sociedade simples atendem os capítulos especiais de outra sociedade quando ele for omisso. E aqui, a sociedade limitada é um tipo de sociedade que o 1053 diz que nas omissões do que a parte da limitada daquele capítulo não trouxer, né, não tiver disposto sobre algum assunto, obedece à regra da simples. Salvo se eu quiser trazer a regra supletiva, e tem que estar escrito no contrato social, que eu sigo regras também de uma SA. E aqui o enunciado deixa bem claro que é uma limitada, que não traz regra supletiva de outra sociedade. Isso não está mencionado no contrato social, só diz que é uma sociedade limitada, então obedece o capítulo dela especial e no que for omisso, as regras da sociedade simples. E a limitada não traz no seu capítulo especial qual é o procedimento que temos que tomar em relação à morte de um sócio. O que nós fazemos? Significa que vamos obedecer à regra geral que está na sociedade simples. Quando nós falamos de morte de sócio, quando algum sócio tem o fim da sociedade somente para ele, porque ele morre, porque ele pede para sair, direito de retirada, ou porque ele é excluído, isso se chama resolução da sociedade, quando ela acaba para aquele sócio, em razão de uma situação pertinente a ele, ok? Fala-se em morte de sócio no artigo 1028. Tá? Então, o que acontece quando, já que neste contrato social não fala o que acontece, qual o procedimento em relação à morte de um sócio? Qual a alternativa que vai se encaixar aqui? O que devemos fazer? A alternativa A, vamos lá. Haverá resolução da sociedade em relação ao sócio em caso de morte. O que é resolução da sociedade? Quando a sociedade vai tomar um procedimento em que o fim da sociedade não aconteceu para todos os sócios, mas somente aquele em relação à morte, retirada ou exclusão. A alternativa A é a correta. Então, o que vai haver? Uma resolução. Vamos tomar a forma pertinente aqui em relação à morte daquele sócio. A sociedade acabou para ele. Resolução, ela continua existindo para os demais. Ok? Alternativa B, haverá transmissão causa-mortes da quota social. Não, até porque no artigo 1028, quando um sócio morre, a quota não é transmitida. Está bem mencionada lá. A quota é liquidada. O que é ser liquidada? Ela é transformada, liquidez é dinheiro. Nós fazemos um balanço especial para apurar o atual valor da quota. Transformamos essa quota em valor em dinheiro e entregamos ao herdeiro, aos herdeiros, ok? A regra é que eles não assumem, eles não entram na sociedade, ok? Alternativa C, caberá aos sócios remanescentes, quer dizer, os que sobraram, regular a substituição do sócio falecido. Porque uma pessoa faleceu, não é obrigada a colocar outro no lugar. Se eles quiserem, ficam com aquele número menor, diminui o capital social, ou eles mesmos aumentam o capital, eles cobrindo aquele valor daquela quota que foi devolvida para os herdeiros. Não é obrigada a pôr outro no lugar, não. Coisa chata. Alternativa D de dado. Os sócios serão obrigados, essa palavra, obrigados, a incluir no contrato uma cláusula dispondo sobre a sucessão da sucessão da morte desse sócio. Não, eles não são obrigados a colocar num contrato uma cláusula para mencionar o que vai ser feito quando algum sócio vir a falecer. Não são obrigados, não. No silêncio já tem interpretação do artigo 1028, ok? Questão número 6. A Nádia e Deodoro, gente, fico passada aqui, sinto um sofrimento. Eu penso assim, o dia que eu tiver que escolher nome para filho, se tem uns nomes que eu gosto de ler e falar esses, eu tenho certeza que eu não vou escolher, são nomes que a OAB arruma para as criaturas que eles colocam nos exemplos, né, pessoal? Eu racho. Olha lá, a Nádia
e Deodoro são condôminos de uma cota de sociedade limitada no valor de R$ 13.000. Nem a cota, nem o capital da sociedade, que foi fixado em 50 mil, estão integralizados. Tá? Ninguém pagou. Tá? Então, o capital não está pago. Os sócios que compõem essa cota, que compõem o capital social, que fazem parte dessa sociedade, até agora não pagaram, não integralizaram o valor que eles se comprometeram no contrato social. Você é consultado como advogado sobre a possibilidade da sociedade demandar os condôminos para que integralizem a referida cota. Assinale a opção que apresenta a resposta correta. Vamos lá. Alternativa A, o que eles querem saber então aqui nesse enunciado? Eles querem saber da possibilidade da sociedade demandar. Condôminos precisam integralizar essa referida cota. Condôminos são aqueles que estão se servindo de uma cota por um determinado período dentro da sociedade, ok? Então, vamos lá, assinale a opção em que apresenta a resposta correta. Condôminos, né, também tem que integralizar essa cota. Vamos lá, alternativa A. Eles são obrigados a integralizar apenas a partir da decretação de falência da sociedade. Não. Gente, Código Civil, embora que a gente diga que é uma sociedade limitada, tanto no capítulo da limitada, artigos 1055 e seguintes, que se refere à integralização do capital social, como a gente sabe que a limitada também obedece à regra geral da sociedade simples. Assim como nos artigos 1001 e seguintes da sociedade simples, 1001 até o 1008, os sócios são obrigados, no montante do capital, né, descrito no contrato social, a integralizarem sua cota. Está lá no capítulo, na parte geral da sociedade simples, artigo 1001 e 1002, são obrigados a integralizar a cota deles, independente de serem sócios ou condição de condômino. Quem está à frente, quem está aqui com a cota, deve integralizá-la, é obrigado. Então, não é a alternativa A, ok? Alternativa B, eles não são obrigados à integralização. Já começa errado. Todo sócio ou condômino é obrigado, está com a cota, se está ali à frente, como titular ou representante da cota, tem que integralizar. Eles não são obrigados pelo fato de serem condôminos de cota em divisa. Nada a ver. Está com a cota, tem que integralizar, ok? Alternativa C, eles são obrigados à integralização porque todos os sócios, mesmo os condôminos de cota, mesmo os condôminos de cotas, devem integralizar o capital social. Alternativa C, é essa, marca ali com um X, faz um X no coração, um X de Xuxa. É essa, não tem o que falar, facílimo, tá? Alternativa D, eles não são obrigados à integralização, porque o capital da sociedade é inferior a 100 salários mínimos. Mas a gente não está falando que é Eireli. E daí, só porque um capital é inferior a 100 salários mínimos não tem que integralizar? Qualquer capital de qualquer tipo societário tem que estar devidamente integralizado e essa obrigação cabe aos sócios ou condôminos de cota, ok? Vocês percebam que enunciados... E fica aqui uma regra de hermenêutica, de interpretação para você que vai fazer essa prova de primeira fase. Vocês percebam que às vezes um enunciado é muito elaborado, ele traz muitas informações, ele traz um ponto aqui, um assunto que está muito detalhado, cheio de detalhes, mas quando você vai no final do enunciado, ele quer saber uma coisa simples. Vocês percebem que aqui você vai trazer em enunciados muitas informações, mas às vezes a pergunta, o cerne, o eixo aqui da resposta é uma coisa simples, como por exemplo, sócio deve integralizar a cota? Tem que integralizar independente de qualquer condição ou tipo societário e pronto. E você vê que você, por causa disso, você já sabendo o cerne, o eixo fundamental daquele assunto, cota obrigatória ser integralizada, você pode colocar 1000 detalhes no problema, que a cota é indivisa, de condômino, não interessa. A resposta vai sempre ali no eixo principal. É obrigado a integralizar e pronto. Então, é uma das formas de você entender a interpretação que a FGV gosta de dar, a forma que ela traz aqui os enunciados, ok? Vamos lá, questão número 7. Determinadas pessoas naturais, em razão de sua atividade
profissional e certas espécies de pessoas jurídicas, todas devidamente registradas no órgão competente, gozam de tratamento simplificado, favorecido e diferenciado em relação aos demais agentes econômicos, microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte, quanto à forma jurídica, são. Então, atenção, pessoal. Agora nós estamos aqui diante de uma questão que abraça as MEs e as EPPs. Então, só retomando um ponto que já foi nosso de estudo aqui nas nossas aulas do Max. Não confunda em nome, eu já falei de Dadá, né? Em nome, então vamos lá do Supremo, de Jesus Cristo, ME e EPP, que é microempresa, empresa de pequeno porte, com tipo de empresa, com classificação de empresa. Vocês já sabem que empresa, no direito empresarial, nós só temos dois tipos. Ou ela é individual, exercida por empresário, pessoa física, ou a empresa é uma forma de pessoa jurídica, em que o empresário é a pessoa jurídica. E as formas de pessoas jurídicas no direito empresarial são EIRELI e sociedades. Ok. No entanto, dependendo do tamanho da atividade econômica, da forma empresarial, dependendo do tamanho da empresa, seja ela individual, unipessoal ou pessoa jurídica, nós podemos dar a ela um tratamento simplificado. O que é um tratamento simplificado? Pagar um imposto menor do que as demais empresas, que nós chamamos de médio e grande porte. Esse tratamento simplificado, tá, que é um fomento tributário, está previsto na Lei Complementar 123 de 2006, que é justamente de acordo com o tamanho dela, ME. ME são aquelas que auferem ano calendário até R$ 360 mil bruto, de janeiro a dezembro, ano calendário. Até 360 mil bruto. Independente da empresa ser individual, exercida por pessoa física ou pessoa jurídica, se ela aufere por um ano esse valor, ela ganha tratamento simplificado de ME. Agora, se essa empresa individual ou pessoa jurídica aufere mais que R$ 360 mil até R$ 4.800.000 bruto, de janeiro a dezembro, um ano calendário, ela já ganha a classificação tributária, o tratamento simplificado de EPP, empresa de pequeno porte. A pergunta aqui é, de acordo com a lei complementar, as MEs e a EPP, quanto à forma jurídica, que tipo de atividade econômica, forma jurídica? O que eu ensinei? Só existem duas, empresas individuais e sociedades empresárias. Quais formas jurídicas de empresa, empresas, só empresas, podem ganhar esse tratamento simplificado de ME e EPP? Só empresas podem. Sabemos que empresas, atividade econômica organizada, com fins lucrativos, habitual, são apenas empresas individuais em que o empresário não exerce de forma intelectual, de natureza científica, literária, ele é objeto fim, não pode ser, e as sociedades empresárias, desde que tenham a forma empresária, que são as limitadas e as SAs. Então, essas são as atividades econômicas, empresariais, que podem ganhar um tratamento simplificado. Pedir para si essa simplificação, ser a forma ME ou EPP, tributariamente falando. Ok? Então, quais, né? De acordo com o artigo Lei 123 de 2006, as MEs e EPPs podem ser aplicadas a que formas jurídicas? Vamos lá, alternativa A. Cooperativas de produção, empresário individual, empresa pública e sociedade limitada. Errada. Por quê? As cooperativas são sociedades em que a atividade dela pode até ser econômica, mas não é empresarial, porque atividade empresarial nós praticamos atos de comércio, produção, distribuição, prestação de serviço, onde circula-se
para o mercado consumidor. Cooperativas são sociedades em que os cooperados não são sócios, eles praticam atos em favor de si mesmo. Reverte a atividade, os atos ali são destinados aos próprios cooperados. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma cooperativa de crédito, se eu sou uma cooperada, é porque todos os atos dessa cooperativa eu pago, né, por essa cooperativa, eu tenho capital lá dentro, mas são atos que atendem a mim, não o mercado de consumo lá fora para qualquer consumidor. Então, cooperativa não tem natureza jurídica empresarial, tem natureza jurídica simples, de sociedade simples. Então, não é figura, tá, empresarial que pode receber a simplificação de ME e EPP. Receber a simplificação de ME e EPP é somente para atividades que são caracterizadas como empresa. Cooperativa não é classificada como empresa, tá? Porque ela não tem organização. Empresário individual é empresa, mas empresa pública, tá? Empresa pública não é tratada sobre a forma de direito privado, sobre característica empresarial, mas sim por normas de direito administrativo. Então, nenhuma empresa pública pode ter esse benefício de ME e EPP. Tá? E sociedade limitada, ela poderia, mas aqui nós temos itens na alternativa A que estão em desacordo, então está errada. Alternativa B, empresário individual, tá? Que exerce atividade empresária unipessoalmente, empresa individual de responsabilidade limitada, ou EIRELI. A EIRELI é uma pessoa jurídica formada por uma única pessoa, que tem que ser constituída, a forma da EIRELI é sempre empresária, tem que ser constituída com no mínimo 100 salários mínimos integralizados. Ela pode conseguir esse benefício, trazer para si a forma ME ou EPP simplificada de tratamento? Pode. Sociedade simples e sociedade empresária, exceto por ações. Sim, alternativa B. Empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade simples, que são as sociedades dos prestadores de serviço, e a sociedade empresária, exceto por ações. SA, sociedades por ações, não podem jamais trazer a forma simplificada de imposto ME e EPP, guardem isso, tá? Alternativa C, cooperativas de crédito. Já sabemos que cooperativas não podem ter essa forma simplificada. Empresário individual, pode. EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada. E sociedade simples. O simples fato de nascer, já ter uma cooperativa, já invalida que é C. E D, empresa individual, profissional liberal. Profissional liberal não é agente econômico empresário. Então, não pode se classificar aqui e trazer para si a ME e EPP. Empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade por ações. Também está errada, porque sabemos que sociedade por ações não pode ter a forma simplificada de ME e EPP. Ok? Questão número 8. Na cláusula 10ª do contrato social de Populina, comércio de brinquedos limitada, ficou estabelecido que a cessão de qualquer título da quota de qualquer dos sócios depende da oferta prévia aos demais, direito de preferência, nas mesmas condições da oferta a um não sócio. Caso, após o decurso de 30 dias, não haja interessado, o cedente poderá livremente realizar a cessão da quota a não sócio. Tendo em vista as disposições do Código Civil acerca de cessão de cotas na sociedade limitada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, aqui nós estamos diante de uma sociedade limitada e a sociedade limitada, sabemos, ela tem um capítulo específico. O que não estiver previsto no capítulo específico dela, obedecemos à regra geral da simples. Mas na limitada, vamos lá no artigo 1057 do Código Civil, nós temos aqui uma disciplina, trazem aqui o que fazer no caso de cessão de cotas. Então, aqui no artigo 1057 do Código Civil, é dito que na omissão do contrato social é possível a cessão de cotas. Então, quer dizer, se o contrato não falar nada, o 1057 vai trazer o que fazer com cessão. Mas, atenção, o contrato pode dispor. Na limitada, um contrato social pode dispor da forma que os sócios bem entenderem
Como vai ser uma cessão? Transferência de cotas entre eles, um sócio que quer transferir, fazer uma cessão para um outro sócio ou para um terceiro fora dela. Então, o contrato social na limitada tem esta liberdade. É na omissão. Se o contrato não falar nada, é que aplicamos a regra do 1057, que na omissão do contrato é possível fazer uma cessão, desde que, se for para sócio, não vai depender da concordância dos outros demais, eu escolho o sócio que eu quiser, mas se for terceiros, eu preciso, que não haja reprovação de mais de 1/4 do capital social. No entanto, meninos, o que aconteceu no enunciado? Leiam com atenção, vamos interpretar. Houve uma manifestação no contrato. Está disposto nessa sociedade, como que vai ser a cessão entre cotas, entre eles? Está disposto que primeiro vai oferecer aos demais sócios, quaisquer deles, é um direito de preferência, E depois, caso nenhum sócio se interesse, poderão oferecer livremente para outro. Colocaram assim. Tá errado? Não, porque há liberdade de se colocar como será a cessão. O 1057 diz que na omissão, que no silêncio, não falou nada, é possível e vai ser desta forma que está no caput. Mas aqui deixou claro, tá errado? Não. E o que vão cobrar aqui? Se o que eles fizeram, dispor entre eles a forma que melhor coube, fazer essa cessão, está errado ou não, ok? Isso é o cerne do enunciado. Focou? Então vamos lá, alternativa A. A cláusula é integralmente válida, tendo em vista ser lícito aos sócios dispor no contrato sobre as regras a serem observadas na cessão de cotas. Yes! Eu já gosto assim, de primeira, foi. Alternativa A, essa é a correta. Vamos para B. A cláusula é nula, porque não é lícito aos sócios dispor no contrato sobre a cessão de cotas, eis que ela depende sempre do consentimento dos demais sócios. Não. Que nula, é possível, ok? Alternativa C, a cláusula é ineficaz. Ai, meu Deus, cada palavra. Não, em relação à sociedade e a terceiros, porque o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a outro, independente da audiência dos demais. Não, não é ineficaz, não. Então, como eu disse, liberdade de colocar o que eles entenderem. Na omissão, obedecemos à forma do 1057. Alternativa D, a cláusula é válida parcialmente, sendo nula na parte em que autoriza a cessão a não sócio. Eis que ela depende sempre do consentimento de 3/4 do capital social. Não sei nem de onde que eles tiraram isso. Então não é essa a resposta não, cláusula é válida parcialmente, nula a parte que autoriza a cessão a não sócio. É possível fazer a não sócio, sim. Se o contrato prevê expressamente, se não prevê, não pode haver disposição contrária de votos de mais de 1/4 do capital social. Então, não é esta a alternativa, ok? É a alternativa A. Ok? Bora lá. Questão número 9. Leandro, Alcides e Inácio pretendem investir recursos oriundos de investimento no mercado de capitais para constituir uma companhia fechada por subscrição particular do capital. A sociedade será administrada por Inácio e sua irmã, que não será sócia. Considerando-se o tipo societário a responsabilidade dos sócios a ele inerente, assinale a afirmativa correta. Gente, Leandro, Alcides e Inácio investir recursos de investimento no mercado capital para constituir companhia fechada é uma SA. Então, nós sabemos que SA podem se desenvolver na forma fechada, companhia fechada, que vende ações na própria empresa, ou companhia aberta, que vende ações na Bolsa de Valores. E aqui eles vão ter uma sócia, que não vão ter uma administradora, melhor dizendo, que não será sócia acionista. E eles querem saber sobre a responsabilidade deles como acionistas ao constituir uma sociedade na forma de SA. Qual é a responsabilidade de um acionista, se é igual de sócio, Como é que fica aqui? Vamos lá. Leandro, Alcides e Inácio responderão, limitadamente, até o preço de emissão das ações por eles subscritas. Já é a primeira. Lei 6.404, de 76, artigo 4º e seguintes. Responsabilidade dos acionistas. Meninos, acionistas, que não são sócios, acionistas, aqueles que fazem parte da SA, a responsabilidade deles é tão somente pagar
o preço colocado no valor das ações. Só é uma responsabilidade limitada. Não tem outra responsabilidade além dessa, ok? Alternativa B. Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o valor das quotas, né, por eles subscritas, mas solidariamente pela integralização do capital social. Errado. Essa inteligência é para a sociedade limitada. Artigo 1052. Isso é uma SA, então está errada. Alternativa C. Leandro, Alcides e Inácio responderão ilimitadas, solidária e subsidiariamente pelas obrigações sociais. Errado. Isso não é uma sociedade de responsabilidade ilimitada. Tá? Não é uma forma de sociedade de pessoas previstas no Código Civil, é uma sociedade anônima, uma sociedade de capital prevista em lei especial. Não aplicamos responsabilidade imediata, ilimitada a sócios, até porque é uma pessoa jurídica, tem benefício de ordem. Alternativa D. Leandro e Alcides responderão limitadamente até o preço de emissão das ações por eles subscritas. E Inácio, como administrador, ilimitado e subsidiariamente pelas obrigações sociais. Não, até porque aqui o Inácio nem estava mencionado como administrador e numa SA, o administrador não tem responsabilidade limitada e subsidiária, não. Ok? Então, alternativa A foi de primeira. Última questão aqui desse primeiro bloco. P. Industrial S.A., companhia fechada, passa momentaneamente por dificuldades financeiras que se agravaram com a crise na atividade industrial do país. A Assembleia Geral, então estamos numa SA, a Assembleia Geral autorizou os administradores a alienar bens do ativo permanente, dentre eles uma unidade produtiva, situada no município de Mirante da Serra, avaliada em 495 milhões de reais. Considerando-se que essa unidade produtiva de companhia integra o seu estabelecimento, é um dos estabelecimentos da SA. Assinale a afirmativa correta. Então percebam que essa questão ficou uma coisa bem, trouxeram não só conhecimentos da lei da SA, que é a competência de órgãos dentro da SA para decidir sobre um determinado assunto, mas também sobre a questão do estabelecimento empresarial. Tá? Então, a GV conseguiu, numa mesma questão, trazer dois assuntos, fixar num enunciado só. Olha que interessante. Então, vamos lá. Alternativa A. A Assembleia Geral não pode autorizar alienação de uma unidade produtiva, por ser o estabelecimento uma universalidade de direito. Seus elementos devem ser mantidos indivisíveis e unitariamente agregados para o exercício da empresa. Errado. Primeiro, a Assembleia Geral, que é um órgão onde estão os acionistas que têm ações com direito a voto, para votar assuntos da SA, está lá na lei, no artigo 121 e 122 da Lei 6.404 de 76, é competência da Assembleia Geral de Acionistas deliberar acerca de dar autorização ou não para venda de qualquer unidade, tá? Da companhia, qualquer unidade produtiva, qualquer estabelecimento. Então, vender qualquer unidade, qualquer estabelecimento dentro de uma SA é competência da Assembleia Geral, dela se unir, deliberar e aprovar isso ou não. Então, primeira parte da resposta da questão. E o estabelecimento não é uma universalidade de direito. Estabelecimento é uma universalidade de fato. Porque se fosse uma universalidade de direito, significa que vários bens se formariam e comporiam uma personalidade própria. Estabelecimento, não. É uma universalidade de bens, vários bens materiais, corpóreos e incorpóreos, que juntos formam o estabelecimento. O estabelecimento não é um ente personificado. É uma universalidade de fatos que são qualidades, bens e qualidades necessários para que a empresa desenvolva a sua atividade. Então, o estabelecimento é um braço dentro da empresa de conjunto de bens onde aquela unidade tem qualidades e que aqueles bens formam ali um dos braços da atividade econômica, ok? Então, já sabemos que a alternativa A está completamente errada, tá?
Alternativa B, a Assembleia Geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento uma universalidade de fato. Seus elementos podem ser objetos de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, quer dizer, desde transferências, vendas, separadamente dos outros. Então, eu posso vender estabelecimentos separados dos demais. Eu tenho um estabelecimento que compõe a minha empresa na cidade de Belo Horizonte, tenho um na cidade de Goiânia. Todas essas unidades formam a minha empresa. Um exemplo, Grupo Sadia, né? Frigorífico Sadia S.A. Eu tenho um frigorífico, um estabelecimento, uma unidade em BH, eu tenho um estabelecimento em Goiânia, uma unidade em Goiânia. Então, eles são frutos individuais de direitos, tá? Todos formam um só, a empresa. Todos os estabelecimentos formam uma unidade, mas eles são aqui divisíveis, podem ser separados e frutos de negócio. Então, a alternativa B é a correta. C, a Assembleia Geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Aí, tudo bem. Por ser um estabelecimento, um patrimônio de afetação, pelo amor de Deus, for em direito administrativo, cabe exclusivamente à companhia a decisão de desagregá-lo e, com isso, limitar sua responsabilidade perante os credores ao valor da unidade produtiva alienada. Não, gente, ele não pode ser afetado, não, meu Deus do céu. Afetação é você colocar como um bem público indisponível para venda. Não é isso, não estamos falando disso. Alternativa D, a Assembleia Geral, já começa errado, não pode autorizar a alienação da unidade produtiva por ser o estabelecimento um elemento de exercício. Não. A alienação de qualquer dos seus elementos, corpóreos ou incorpóreos, implica a impossibilidade da atividade da companhia, operando-se sua dissolução de pleno direito. Ai, até dói o coração. Quer dizer que se eu alieno um estabelecimento, eu dissolvo toda a empresa, todos têm que ser vendidos juntos? Não, erradérrima. Então, a alternativa correta ficou a alternativa B de bola, de bonita, tá bom? Meninos, esse foi nosso primeiro bloco, nossa primeira etapa de resoluções de questão em direito empresarial aqui no Max Juris. Não esquece, direito empresarial é comigo. Vejo você na próxima etapa. Beijo!